Olá, meus caros alunos, vamos então para a solução da segunda parte do desafio de tabelas e tabelas dinâmicas. Nessa etapa, nós vamos usar a planilha chamada movimentação e nela nós temos uma super base de dados. Olha só, se nós olharmos aqui, nós temos da linha 1 até a linha 1567, por enquanto, que depois nós vamos adicionar alguns dados, para criar a nossa tabela dinâmica. Só que primeiro eu quero que você separe o seguinte: no modo como ela está, se eu vier aqui em inserir tabela dinâmica para criar uma nova tabela, repare que o intervalo ele vai me dar justamente a área de dados, que começa na célula A1 e termina na célula G1567. O que nós vimos em sala de aula? Que se por acaso nós inserirmos novos dados, nós temos que vir dando manutenção aqui nesse intervalo, porque o intervalo ele vai crescer. Então, para que fique dinâmico, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em cancelar, vamos vir aqui em página inicial e mandar formatar essa nossa base de dados como uma tabela. Eu vou selecionar aqui um estilo, como pede no próprio exercício, com a formatação que melhor lhe agradar. Eu vou selecionar essa aqui, bem simplesinha, branco, estilo de tabela, clara, número 8. Então, eu vou selecionar essa opção. Está me perguntando aqui se a região é essa, confirma, olha lá, A1 até 1567, da coluna G. A minha tabela tem cabeçalhos? Tem, porque essa primeira linha será o cabeçalho da minha tabela, e vou dar OK. Muito bem, já está formatado aqui como tabela. O primeiro passo que eu tenho que fazer agora é alterar o nome dessa tabela. Por quê? Porque se a gente vier aqui, olha, eu posso até mandar resumir como tabela dinâmica. Ele vai trazer como tabela 1 ou tabela 2 um número sequencial, mas eu quero dar um nome mais significativo, então eu vou cancelar aqui e aqui mesmo em Design da tabela, no nome da tabela eu vou colocar aquilo que pede no exercício, tabela vendas, e vou dar Enter. Ok, olha só, se eu vier aqui agora inserir uma tabela dinâmica, ele já automaticamente detecta o intervalo da tabela vendas. Então, aqui eu vou dar um OK. Não, antes eu preciso então criar a minha planilha que vai receber as tabelas dinâmicas, Então, olha lá o que pede no exercício. Crie uma nova planilha para acomodar suas tabelas dinâmicas e dê a elas o nome resumos. Então, eu vou clicar aqui, olha, em uma nova planilha, vou alterar o nome dela para resumos, e vou dar Enter. Muito bem. Agora eu vou voltar lá na minha tabela, vou vir aqui em Inserir uma nova tabela dinâmica, usando a tabela intervalo vendas, mas numa nova planilha não, porque eu já criei a planilha. Então eu venho aqui em Planilha Existente e vou selecionar qual a planilha que eu quero. Eu quero na Resumos e vou clicar aqui na célula, por exemplo, B3. Eu posso escolher à vontade e vou dar Enter. Muito bem, então vou criar a tabela dinâmica usando a tabela intervalo vendas na planilha resumos a partir da célula B3. Eu vou dar o OK aqui. Olha só, ele trouxe aqui do lado esquerdo a área onde vai ficar a minha tabela dinâmica e do lado direito nós temos aqui os campos da tabela dinâmica. Essa janelinha aqui, olha, eu posso mudar ela de lugar, tá? Caso eu queira. Eu posso arrastá-la para cá, eu posso diminuí-la, eu posso aumentá-la, tá vendo? Se por acaso ela não estiver aqui na sua tela, é porque você apertou o xizinho aqui para fechar. Então você volta aqui em Análise da tabela dinâmica, aqui no grupo Mostrar e manda mostrar a lista de campos, sem problema. Então, nós vamos criar a nossa tabela dinâmica. Repare, do lado esquerdo aqui da minha janelinha de campos da tabela dinâmica, eu tenho os nomes dos campos, que nada mais é do que cada uma das colunas que eu tenho lá na minha base de dados. Então, aqui eu só tenho que definir agora o seguinte, olha, se eu quero colocar esses campos como filtros, ou como linhas, ou como colunas, ou se ele for, por exemplo, um campo que eu quero resumir usando soma, média, contagem de valores, eu coloco aqui, então, no campinho valores. Como é a nossa primeira tabela dinâmica? Eu quero uma somatória das vendas por produto, somando o valor total. Então, eu vou pegar o campo produto, vou arrastar para a linha, olha lá, a minha tabela dinâmica já começou a ser montada. E vou pegar o resumo de valores pelo total. Então, eu vou pegar aqui o valor em reais
e vou colocar aqui no campo total. Se a gente vier aqui e der uma olhada, quanto está o total da soma dos valores de todos os produtos? 533,567. Vamos modificar o formato? Lembra que nós podemos ver aqui, ó, botão da direita, formato de número. Eu vou colocar para que esses valores fiquem como número. Vou usar um separador de milhares. Vou deixar 2 casas decimais e vou dar OK. Pronto, olha, já melhorou a nossa formatação. O que nós vamos ver agora? Vamos fazer um check? Vamos vir aqui na planilha Movimentação, selecionar a coluna do valor e vamos olhar lá na barra de status. Olha lá, soma total, 533, 567 e 44, aqui embaixo. Então, nós vamos vir aqui, olha, em resumos e verificar que a conta está certinha, tá? Bom, com base nisso, nós podemos agora fazer a formatação da minha tabela. Então, eu vou vir aqui em Design, vou selecionar um estilo de tabela dinâmica. Vamos pegar, por exemplo, este verdinho aqui, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ver. Ficou legal? Ficou muito bom. Então, eu apliquei aqui um estilo de tabela dinâmica. Então, é um recurso muito rápido para você deixar a sua tabela dinâmica bem formatadinha. O que nós vamos ver agora? Nós vamos criar uma segunda tabela dinâmica. Essa segunda tabela dinâmica é muito parecida com a primeira. É apenas as vendas, mas agora por cidades. Então, se eu já tenho uma base pronta, uma tabela dinâmica muito semelhante à que eu quero, eu venho aqui, seleciono essa tabela dinâmica, olha, marco toda ela, dou um Ctrl C, venho aqui numa região mais abaixo e na mesma planilha eu vou dar um Ctrl V. Reparem, as tabelas elas estão iguais, um resumo por produto. Mas essa segunda agora, ó, eu posso clicar nela e, ao invés de dizer para o Excel, eu não quero mais um resumo por produto, eu quero o resumo por cidade. Então, eu vou retirar o produto daqui. Como é que eu faço isso? Eu clico na setinha para baixo e mando remover o campo. Pronto. E, ao invés de produto, agora eu coloco aqui nas linhas as cidades. Notaram que, como já tinha uma formatação, ele simplesmente atualizou os dados para nós. Agora eu tenho uma tabela dinâmica que contempla os produtos, eu tenho uma tabela dinâmica que contempla as cidades, e agora eu vou criar uma terceira. Essa terceira, eu vou aproveitar a segunda, vou dar um Ctrl T, vou dar um Ctrl C, venho aqui, olha, uma, duas linhas, vamos ver aqui, uma, duas linhas, na terceira eu vou dar um Ctrl V. Vou descer aqui um pouquinho, e ao invés agora de cidade, eu quero o vendedor. Então, vou ensinar de uma outra maneira. Aquela hora a gente veio aqui, ó, setinha para baixo, remover campo, mas eu posso fazer isso aqui também. Ó. Eu clico no nome do campo e arrasto ele de volta para cá. Pronto, ele sumiu também. E vou trazer para cá quem? O vendedor. Olha lá, agora eu tenho todas as minhas 3 tabelas dinâmicas iniciais. Um total por produto, um total por cidade e um total por vendedor. Só que antes de nós seguirmos com as nossas tabelas dinâmicas, vou relembrar vocês de uma coisa que nós vimos em sala de aula. Se eu clicar em qualquer uma dessas tabelas e, porventura, eu tiver que atualizar os dados, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar um recurso, eu posso vir aqui, olha, em tabela dinâmica, na análise da tabela dinâmica e mandar atualizar. Tá? Só que, aqui não surtiu muito efeito, mas vamos supor que eu venha aqui, ó, e aumente a largura das minhas colunas. Se eu vier aqui agora e mandar atualizar, vocês vão perceber que ele voltou a largura das colunas ao estado original. Então, para evitar que isso aconteça, o que nós vamos fazer? Olha, nós vamos vir aqui nessa tabela dinâmica, clicar com o botão da direita e em opções da tabela dinâmica, nós vamos retirar este ajustar automaticamente a largura. Olha só, vamos dar OK, pronto. Se eu fizer agora um novo ajuste e mandar atualizar, por que será que ele fez isso? Porque nós tiramos da primeira
mas nós não tiramos das demais. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha, botão da direita, opções da tabela dinâmica, não ajustar. Na terceira tabela dinâmica, botão da direita, opções da tabela dinâmica, também não ajustar automaticamente. Porque se eu tiro dessa e não tiro das outras, as de baixo vão prevalecer. Agora sim, olha, eu venho aqui, vou aumentar a largura da coluna, se eu der atualizar, ele não vai fazer a mudança. Claro que eu não quero uma largura desse tamanho, então eu vou dar uma reduzidinha aqui. Mas então, olha só para reforçar. O interessante é você fazer todas as configurações que você precisa na tabela dinâmica inicial, na primeira tabela dinâmica que você montar, para evitar que você tenha que ficar fazendo esses ajustes depois, uma por uma. Principalmente se você aproveitar a tabela dinâmica e gerar outras a partir dela, tá bom? Muito bem, então, olha só, já temos as três primeiras, vendas por produto, vendas por cidade, vendas por vendedor. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, olha, fazer uma tabela dinâmica com preço médio por produto ao longo dos meses, fazendo o agrupamento das datas em meses. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou tirar uma cópia dessa tabela dinâmica, vou dar um Ctrl C, vou colá-la aqui, vou dar um Ctrl V, vou fazer os ajustes aqui da tabela, tá? Inicialmente vai ficar assim, e aqui também o produto. Então, ele quer o que agora? O preço médio. Então, o que nós temos nessa tabela? Nós temos a soma do valor. Então, eu não quero a soma do valor. Eu quero o preço médio. Então, o preço médio vai ser o quê? Olha, eu vou pegar aqui, vou tirar esse valor daqui, eu quero o preço. Então, eu vou pegar aqui o preço, jogar para cá, mas ele está me trazendo a soma do preço, eu não quero a soma do preço. Olha, setinha para baixo, eu quero configurações do campo do valor. Olha só, resumir o campo de valor por. Escolha qual é o tipo de cálculo que eu quero. Eu quero média. Média de preço. Eu vou dar o OK aqui. Olha só, ele trouxe para mim a média dos valores. Só que, por enquanto, está o valor total. O que o exercício pede? Ao longo dos meses. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar este campo data e vou arrastar ele para as colunas. Repare uma coisa, ó, vou até fechar aqui essa janelinha. Ele trouxe para mim dia a dia, todos os dias da minha base de dados, com os seus respectivos preços médios. Eu vou adiantar aqui, já vou formatar o número, olha, botão da direita, formatar número, como número, duas casas decimais, e se precisar, coloca separador de milhares. Não vai ser necessário, porque só tem, se eu não me engano, 2 dígitos, né? Então, vamos dar o OK. Mesmo assim, ele trouxe. Mas olha só, eu não quero dia a dia o preço médio, eu quero mês a mês. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai vir aqui com o botão da direita, em cima de uma das células que contém as datas, e eu vou mandar aqui agrupar. Ele reconheceu que aquele campo ou aquela célula é uma data. E ele já me dá as opções de agrupamento por data. E já me sugere, olha, iniciar em 2/1 de 2020 e terminar em 14/12 de 2020, que é o intervalo de datas que eu tenho. E eu vou, então, fazer o agrupamento por meses. E aqui eu vou dar OK. Olha só que legal. Ele trouxe automaticamente os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Olha, eu vou selecionar aqui e vou mandar reduzir um pouquinho para caber na nossa tela, né, para ficar mais fácil de visualizar. Só que neste caso, olha só, para mim não é interessante ter o total geral, não faz muito sentido, né? Até de repente poderia ter um preço médio geral, alguma coisa assim, mas eu não quero, tá? Eu só quero o mês a mês. Então eu vou vir aqui na opção de design e em totais, eu vou falar para ele que eu não quero, olha,
desabilite os totais para linhas e colunas. Aí ele me trouxe dentro da minha grade apenas os preços médios de janeiro até dezembro. Que daí eu poderia até fazer um gráfico, né, por exemplo, mostrando a oscilação do preço médio e assim por diante. E com isso nós cumprimos então mais uma tabela. Agora, o que ele pede? Crie um campo calculado chamado comissão, que será o valor total vezes 3%, que é o que cada vendedor vai ganhar. Crie uma tabela dinâmica que mostre a comissão por produto ao longo dos meses. Então, na verdade, aqui não é nem o que o vendedor, nós vamos fazer quanto em cima de cada produto nós pagamos de comissão. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou clicar aqui em uma dessas tabelas dinâmicas, vou vir aqui em análise da tabela dinâmica e vou chamar aqui no grupo cálculos essa opção, olha, campos, itens e conjuntos, tá? Mas antes que eu me esqueça, olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, aqui não fala ao longo dos meses, tá? Então eu vou selecionar essa tabela dinâmica, eu vou criar uma cópia dela aqui, já vou preparar a minha tabela dinâmica, tá? E em cima dessa tabela dinâmica, então, eu venho em análise da tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, e vou mandar criar um novo campo calculado. Esse campo calculado, nós vamos dar a ele o nome de comissão. E a comissão vai ser o quê? Olha só, eu clico aqui no campinho fórmula, vou apagar esse zerinho aqui, e vou dizer que vai ser o meu campo valor, então eu clico nele, clico em inserir campo, olha lá, e vou dizer que ele é multiplicado por 3%. E aí, nós vamos então clicar em adicionar. Pronto, olha, temos aqui agora o campinho comissão. Eu vou dar OK, tá? E aí, o que ele trouxe aqui? Olha, ele trouxe, né, na minha tabela dinâmica, como eu já tinha criado, olha, vamos ver aqui, mostrar, lista de campos, a média do preço, que é a que já estava, e a soma de comissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa média de preço daqui e vou ficar apenas com a soma da comissão. Eu vou redimensionar aqui as minhas colunas, ficou um pouquinho grande. Vamos ver aqui, vou redimensionar de novo, só essa aqui que ficou um pouquinho, né? Ok, olha só, tenho agora o valor total. Vamos fazer um teste. Olha só, nós temos aqui o valor de 137,27, que se nós formos analisar, olha só, eu vou mudar aqui rapidamente, só para a gente fazer um teste, tá? Eu vou clicar aqui e vou falar para ele, olha, não, aqui eu não quero a média do preço, eu quero a soma do valor. Depois a gente volta ao normal, tá? Só para a gente fazer uma simulação aqui. Esse valor aqui, olha só, botão da direita, vou mandar formatar o número, só para ficar bonitinho, tá? Vou fazer a coisa direito. Vamos dar OK. Olha só, vamos pegar este valor aqui. Se eu pegar este valor de 137,27 e dividir por 4.575, nós chegamos no valor de 3%. Então, ele fez o campo calculado certinho. Ó, se eu pegar agora lá do Terra Rica, ó, 449 e vou dividir por 14.000. Ele também vai achar o valor de 3%. Então, está batendo perfeitamente. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, tá, para apagar tudo isso e deixar a minha tabela como ela estava. E como é que ela estava? Aqui nós tínhamos a média do preço. E aqui embaixo agora eu tenho o quê? A soma da comissão, que é 3% do valor total. Agora, a próxima etapa é encontre o percentual da venda total de cada produto ao longo dos meses, como percentual da venda total mensal em uma tabela dinâmica.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar essa tabela aqui, que já tem os produtos e os meses, poderia pegar de baixo também, mas vou pegar de cima. Vou dar um Ctrl T, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou colar. Ok. O que nós vamos fazer então? Percentual da venda total de cada produto. Então, neste caso, eu quero que ele some cada uma dessas colunas, encontre o valor total, ok? E com base nisso, ele faça para nós aqui o percentual. Como eu não estou vendo o total, aí agora eu vou fazer o inverso. Eu vou vir aqui em análise da tabela dinâmica, não, venho aqui em design, vou mandar mostrar o total, mas não o total por linha, eu quero apenas o total das colunas. Então, olha, habilitado somente para colunas. Então aqui, vamos só fazer um teste, né? Eu vou modificar em análise da tabela dinâmica, lista de campos. Eu vou tirar aqui a média do preço, vou colocar aqui o valor total. Então, ele tem aqui a soma do valor. Vamos formatar isso aqui como número, botão da direita, formato de número, separador de milhares, ok. Então, só para ficar claro para vocês, olha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar estes valores aqui da coluna, vai comparar, por exemplo, 4.575 em relação a 42.616, é quantos por cento? Então, olha só, eu vou pegar aqui, vou fazer este primeiro cálculo na mão. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar de G22 e vou dividir por G27. Vocês vão ver, e vou dar um F4. Ele achou quanto? Olha, ele achou 11%, 10,74 para ser mais exato. Se eu arrastar aqui para baixo, você vai ver que ele vai calcular até chegar em 100%. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar essa região e vou mandar colar como valores para a gente ter uma memória de cálculo aqui. Tá? Olha como que é mais simples. Eu vou pegar esses valores que ele está calculando como soma de valor, vou vir aqui, olha, em análise da tabela dinâmica, pedir para ele mostrar a lista de campos e vou falar para ele, olha, me mostra a soma de valor, mas, ó, setinha para baixo, configurações do campo de valor, eu quero que você me mostre, olha, mostrar valores como? Eu não quero que você me mostre a soma, eu quero que você me mostre os valores como percentual do total das colunas. E vou dar OK. Olha lá, ele automaticamente fez o cálculo para nós. Olha que legal. Os valores que eu tinha calculado na mão são exatamente iguais aos valores que ele calculou, dando inclusive aqui o total de 100%. Olha lá. E isso ele fez para todos os demais meses automaticamente. Então, por aqui dá para a gente perceber que, por exemplo, Terra Rica tem uma maior participação em termos de vendas do que os demais, né, seria o nosso maior, e o Produz Bem, por outro lado, é aquele que tem uma menor participação das nossas vendas ao longo dos meses. Então, com isso aqui, nós finalizamos, né, a criação das nossas tabelas dinâmicas. Agora aqui vem a seguinte questão. Olha, tudo bem, eu inseri as tabelas dinâmicas, fiz aqui, né, a construção, e se por acaso eu atualizar novos dados, como é que fica? Vamos fazer essa simulação. Aqui vocês vão perceber que a nossa tabela ela termina na linha 1567, como nós vimos no início da atividade. Mas ela termina no dia 13/12 de 2020. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa planilha auxiliar chamada Novos Dados. Reparem, nós temos aqui um complemento. Então, nós temos aqui do dia 15/12 até o dia 31/12 de 2020, que com isso fecha o meu ano. Então, eu vou dar um Ctrl T, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui na minha planilha de movimentação. Na primeira linha, logo abaixo aqui, eu vou dar um Ctrl V. Olha só, reparem que
ele automaticamente trouxe os valores para nós, tá? Aqui eu posso dar uma ajustada na formatação, tá? Isso não vai fazer muita diferença, mas se nós formos analisar agora, a minha tabela agora aumentou para 1.614 linhas. E com isso agora, eu posso vir aqui, olha, posso até dar uma verificada se os números vão bater. A gente faz isso daqui a pouco. Mas eu vou vir aqui na minha planilha Resumos e nós vamos mandar atualizar. Reparem, todas essas tabelas, como são a somatória do ano, elas vão mudar de valor. Essas aqui não, como nós temos aqui vários meses e nós inserimos dados apenas no mês de dezembro, vocês vão notar que apenas essa coluna aqui vai mudar, os dados, os valores, né, os cálculos. Então, eu vou até tirar uma cópia, olha só, dessa primeira tabela e vou colocar aqui do ladinho, tá? Tá vendo que ele já trouxe como valor, só para a gente manter uma memória de cálculo. E eu vou vir aqui agora e vou clicar em botão da direita, atualizar, ou vocês poderiam vir aqui, olha, sempre clicando e selecionando uma das tabelas dinâmicas. Clicar em análise da tabela dinâmica e mandar atualizar. Outra coisa que vocês vão perceber é que como nós geramos as tabelas dinâmicas a partir de uma primeira, ao clicar atualizar nessa tabela, todas as outras vão atualizar. Se elas tivessem vindo de fontes diferentes, tá? Então você poderia clicar em atualizar tudo, que todas as suas tabelas também seriam atualizadas. Até vamos fazer isso, olha, vamos clicar aqui em atualizar tudo. Repare de novo, olha, reparem esses totais e a última coluna do mês de dezembro. Então, ao clicar em atualizar tudo, notem, o que era 533 foi para 549, vamos conferir de novo, olha, vou mandar somar o valor total. Total, 549,161. Total, 549,161. Vamos ver aqui o último mês, nós tínhamos esses valores, olha, 18, 25, 14, 41, eles também sofreram uma leve modificação por causa da nossa atualização dos dados. Então, com base nisso, nós encerramos o nosso desafio. Fizemos aí a construção das tabelas dinâmicas, fizemos, né, a estruturação usando diferentes formatos e agora, por último, nós fizemos a inserção de novos valores. E é assim que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Espero que esse exercício tenha contribuído para o aprendizado de vocês, para aumentar ainda mais a absorção do conhecimento do nosso curso e partimos então para uma nova fase no nosso próximo desafio e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus.